Câmeras de segurança não desligam, e por isso elas acabam registrando coisas que ninguém jamais deveria ver. Número 1. Aparição rastejante em Dallas. Moradores de Dallas já se acostumaram com situações estranhas de vez em quando, mas a câmera de segurança de um homem registrou algo que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Uma figura extremamente pálida, sem pernas, surgiu deslizando pela calçada. E não estava se arrastando, mas flutuando. A cabeça e os braços da criatura se moviam de forma rápida e decidida, como se tivesse uma missão. O homem ficou tão perturbado que mostrou o vídeo ao vizinho, esperando por alguma explicação. Mas ninguém soube dizer o que era aquilo. Desde então, a rua nunca mais pareceu segura à noite. Número 2. Sombras misteriosas na estrada da Romênia. Numa manhã tranquila na Romênia, uma câmera à beira da estrada registrou uma cena que até hoje perturba os moradores da vila próxima. Diversas figuras altas e espectrais, com formas quase humanas, cruzaram rapidamente a pista em plena luz do dia. A velocidade e o porte dessas aparições faziam com que parecessem menos com pessoas e mais com entidades, retornando para um lugar ao qual pertenciam. Depois desse episódio, muitos moradores começaram a checar as câmeras todos os dias, na esperança de vê-las novamente, mas elas nunca mais voltaram, deixando apenas dúvidas para trás. Número 3. Criatura rastejante capturada por infravermelho. Tarde da noite, uma rua completamente vazia foi filmada por câmeras infravermelhas. Nenhum carro, nenhuma alma por perto. Até que algo estranho apareceu, rastejando lentamente. A criatura estava em 4 apoios, movendo-se de um jeito que não parecia nem um pouco humano. O movimento estranho e distorcido deixou todos inquietos. Para alguns, tratava-se de uma pegadinha ou uma performance. Já outros tinham certeza. Aquilo parecia mais uma criatura saída de um pesadelo. Independente da explicação, a forma com que aquela coisa se movia foi o suficiente para fazer muita gente trancar portas mais cedo naquela noite. Número 4. Entidade que muda de forma em vila mexicana. Em uma vila discreta no México, localizada a cerca de 24 quilômetros ao nordeste de Izamal, uma câmera de segurança numa fazenda gravou algo que ninguém conseguiu explicar. Uma figura translúcida se aproximou do portão, atravessou o terreno e lentamente começou a assumir forma humana. E não parou por aí. Ela simplesmente entrou na casa com calma. O dono da propriedade só descobriu o ocorrido ao revisar a gravação por acaso. Desde aquele dia, ele afirma que o ar na fazenda parece mais denso, como se algo invisível estivesse sempre presente. E depois de assistir àquela cena, é difícil acreditar que a paz vá voltar tão cedo. Número 5. Criatura observadora, em Dallas. Câmeras de segurança foram criadas para proteger, mas às vezes mostram o que a gente não está pronto para ver. Um morador de Dallas, ao revisar as imagens de sua câmera, viu algo espreitando do lado de fora de casa. Escondido atrás de uma lixeira estava um ser que definitivamente não parecia humano, mas também não era um animal. O rosto era estranho e a forma como se agachava dava a sensação de que tinha invadido o local sem fazer barulho. E o mais assustador, parecia estar observando tudo. Depois disso, rever os vídeos deixou de ser uma medida de segurança e virou um ato de sobrevivência. Número 6. Sombra noturna atravessa a rua mexicana. Numa cidade tranquila do México, uma câmera de segurança flagrou algo que ninguém notaria a olho nu. Uma sombra escura cruzou calmamente a rua durante a madrugada e desapareceu logo em seguida. Nada acendeu sensores, nada fez barulho. Era apenas uma silhueta escorregando pela escuridão. O mais perturbador é pensar que sem aquela câmera, ninguém jamais saberia que aquilo passou por ali. E isso faz a gente se perguntar: quantas dessas presenças não nos cercam todas as noites, sem que percebamos? Número 7. A freira demoníaca de Austin.
Durante a semana do Halloween, em Austin, no Texas, no ano de 2023, um morador viu algo que o deixou perturbado. Uma freira vestida inteiramente de preto caminhava lentamente pela rua, mas seu rosto estava completamente sem expressão, como uma máscara vazia. A curiosidade o fez observar por alguns minutos, até que o desconforto foi tão grande que ele correu para dentro de casa. Só que ela não foi embora. A figura permaneceu parada diante da porta por vários minutos, até desaparecer sem deixar sinal. Alguns dizem que foi apenas uma brincadeira de mau gosto, mas quem viu o vídeo acredita que aquilo estava longe de ser algo normal. Número 8. Aparição mutante em construção no Peru. O dono de uma fábrica em construção no Peru compartilhou imagens das câmeras de segurança que deixaram os internautas completamente confusos. No começo, parecia apenas uma mancha vaga, um borrão à distância. Mas, aos poucos, a forma começou a se moldar em algo assustadoramente humano. As pessoas que assistiram à gravação não conseguiam entrar em consenso. Alguns diziam que era o espírito de alguém perdido, enquanto outros acreditavam que era algo muito mais estranho, talvez nem mesmo humano. O mistério permanece sem resposta. Número 9. Observador no quintal. Tarde da noite, no Peru, um homem resolveu dar uma olhada nas imagens de segurança do quintal e ficou paralisado com o que viu. Uma figura estranha espiava por trás de um muro, como se estivesse observando diretamente na direção da câmera. A forma era bizarra. O movimento era sutil, quase como se fosse um relance de outra dimensão. Aquilo nunca mais apareceu, mas desde aquela noite, ele garante que suas câmeras nunca mais deixaram de gravar, como se sentisse que algo poderia voltar a qualquer momento. Número 10. O homem que desapareceu. Ele falava com uma voz que se torcia em vários tons ao mesmo tempo, como se tivesse algo estranho dentro dele. As pessoas discutem até hoje se era um caso real de possessão ou apenas um surto. Mas o detalhe mais assustador vem depois. Pouco tempo após o vídeo se espalhar na internet, moradores da região afirmaram que o homem sumiu. A casa onde ele vivia foi encontrada vazia, abandonada da noite para o dia. Nenhum sinal dele restou, como se tivesse simplesmente deixado este mundo. Número 11. A trilha amaldiçoada da floresta. Lendas locais alertavam sobre um trecho de trilha no meio da mata, dizendo que quem pisasse ali nunca mais voltava. A maioria evitava o local, menos um garoto que não acreditava em nenhuma dessas histórias. Rindo, ele entrou no caminho, enquanto a câmera registrava algo apavorante. Uma figura escura e embaçada surgiu do nada e o atacou, derrubando-o no chão. Ele conseguiu escapar com vida, mas desde então, ninguém mais teve coragem de caminhar por ali. Como se a maldição finalmente tivesse provado que era real. Número 12. A sombra ao amanhecer. Logo após o nascer do sol, a câmera Ring de um morador registrou algo estranho se movendo no quintal. À primeira vista, parecia uma pessoa, mas o corpo parecia feito de fumaça, distorcido, enquanto os pés permaneciam firmes no chão. As outras pessoas ao fundo estavam completamente nítidas, mas essa figura, não. Alguns chamaram de falha no sistema, mas a sombra que ela projetava no chão tornava essa explicação difícil de aceitar. Se ela não estava ali de verdade, por que o ambiente reagia como se estivesse? Número 13. A noite inquieta na Indonésia. Era uma noite tranquila na Indonésia, até que o cachorro de um homem começou a latir desesperadamente para o nada. Ao verificar as imagens da câmera, ele viu uma figura fantasmagórica flutuando pela rua. Curioso, ele saiu de casa e viu a mesma figura voltando pelo mesmo caminho. Depois daquela noite, ninguém mais a viu. Mas a lembrança daquela presença inexplicável nunca mais saiu da mente dele. Número 14.
Aparição na estrada durante a madrugada. Um homem voltava para casa de moto numa estrada deserta quando viu algo que fez o sangue gelar. Bem no meio da pista, uma mulher fantasmagórica, vestida de branco, apareceu do nada. Antes que ele pudesse reagir, ela desapareceu diante dos seus olhos. Pensando que era imaginação, ele reduziu a velocidade para verificar. E foi aí que a mesma figura surgiu novamente. Desta vez, bem na frente dele. Dominado pelo pavor, o homem largou a moto e saiu correndo sem olhar para trás, abandonando tudo. Número 15. Criança fantasma, no quintal. Emily, moradora do estado de Kentucky, compartilhou uma gravação da câmera Ring que deixou todo mundo inquieto. Durante a madrugada, uma criança usando um vestido branco apareceu caminhando tranquilamente dentro do quintal fechado da casa. Parecia se sentir completamente à vontade, como se pertencesse àquele lugar. O problema? Emily não tem filhos, e o quintal é cercado por todos os lados. Internautas se dividiram. Alguns achavam que era algo maligno, outros juravam que era sobrenatural. Mas ninguém conseguiu explicar como aquela figura entrou, nem por que sumiu sem deixar rastro. Número 16. A figura que se dissolve. Durante uma noite comum, uma câmera de campainha registrou algo que parecia normal. Uma pessoa passando pela calçada. Só que, de repente, essa figura simplesmente desapareceu no ar. O morador da casa assistiu ao vídeo diversas vezes, mas o resultado era sempre o mesmo. A pessoa atravessava a tela e sumia do nada. Foi uma presença que durou apenas segundos, mas deixou um mistério no ar que ninguém conseguiu resolver. Número 17. O seguidor invisível. Numa cidade pequena no México, dois amigos saíram para uma caminhada noturna. Tudo parecia normal, até que as câmeras da rua registraram algo que eles não perceberam. Uma figura pálida, andando alguns passos atrás deles, no escuro. Tinha o tamanho de uma criança, mas não se comportava como uma. Eles seguiram andando, sem saber que não estavam sozinhos. Quem divulgou o vídeo foi um ex-segurança da área, que foi demitido depois que o fantasma passou a afastar moradores e possíveis compradores dos imóveis. É difícil não pensar que algo ou alguém os acompanhou o tempo todo. Número 18. O morador oculto no sótão. Tudo começou com algo pequeno. Uma mulher chegou em casa, destrancou a porta e a tampa do sótão se moveu sozinha logo atrás dela. Abriu e fechou. No início, ela ignorou. Mas, com o tempo, outros moradores do prédio começaram a comentar sobre situações estranhas. Foi então que a segurança decidiu investigar. Ao subirem no sótão, encontraram sinais claros de que alguém vivia ali em segredo. Buracos para espiar, objetos pessoais, até um canto improvisado para dormir. Alguém morava escondido acima deles havia tempo, e tudo começou com um simples movimento registrado pela câmera. Número 19. Vazamento negro no caixa eletrônico. Num terminal de autoatendimento na China, o chão começou a vazar subitamente. Um líquido grosso e preto começou a escorrer entre os azulejos, se espalhando como óleo. O homem dentro da cabine não demonstrou qualquer reação. Continuou como se nada estivesse acontecendo. Poucos minutos depois, outro cliente entrou no local e também agiu como se aquilo fosse comum. Seja uma brincadeira, um vazamento real ou algo mais sombrio, um detalhe permanece perturbador. Ninguém parecia se importar. Número 20. O carro sem motorista. Numa praça de pedágio no México, um carro chegou normalmente, mas quando o funcionário foi cobrar a taxa, percebeu que o banco do motorista estava vazio. Ainda mais assustador. O veículo seguiu em frente sozinho, com as luzes de seta piscando, como se alguém invisível estivesse no comando. O atendente se aproximou, e foi então que viu uma figura escura, sentada no banco de trás. Apavorado, recuou imediatamente. Até hoje, ninguém conseguiu explicar como aquele carro andou sozinho, ou quem, ou o que estava dentro dele.
Número 21. Bicicleta empurrada por fantasma. Na Índia, a câmera de segurança de um homem registrou sua bicicleta se movendo sozinha. Ela estava estacionada com o descanso travado, mas mesmo assim começou a andar até tombar no chão. Não havia ninguém por perto e nenhuma explicação aparente. Alguns riram da situação, mas outros ficaram profundamente incomodados. O mistério permanece. Que força invisível empurrou aquela bicicleta? Número 22. O desaparecimento à beira da piscina. Um casal relaxava à beira da piscina quando algo no céu chamou a atenção do marido. Ele olhou para cima e, ao baixar os olhos, percebeu que sua esposa havia desaparecido. Procurou por todos os lados, inclusive dentro da água, mas ela havia sumido. O mais estranho? No momento em que ela desaparece, pequenas faíscas de luz aparecem na gravação. Seriam indícios de que ela continuava ali, mas invisível? Ou sinal de outra coisa em ação? No fim, não foi o sumiço que mais assusta, e sim os brilhos misteriosos que ficaram no vídeo. Número 23. Escola assombrada no Colorado. Escolas abandonadas costumam carregar lendas, mas uma no estado do Colorado apresentou provas. Durante a madrugada, as câmeras de segurança registraram uma figura vestida de branco vagando por um dos corredores. Ela se movia suavemente, atravessando portas e paredes, até desaparecer em uma sala de aula. O vídeo foi tão perturbador que muitos moradores passaram a acreditar que se tratava do espírito de uma aluna, que, segundo rumores, teria perdido a vida ali. No entanto, não existem registros oficiais confirmando essa história. Número 24. Visitante sobrenatural no quintal na Indonésia. Um homem estava assistindo às imagens da câmera de segurança quando algo arrepiante apareceu. Uma figura pálida entrou devagar em seu quintal, parecendo procurar por alguma coisa. No início, a forma era difícil de identificar, mas logo ficou visível. Parecia uma mulher, translúcida, parada num local onde ninguém deveria estar. O homem assistiu ao vídeo várias vezes, esperando ver algo diferente. Mas o pensamento mais perturbador que ficou foi: se ela entrou uma vez, o que a impediria de voltar? Número 25. Ataque sombrio em corredor de hotel. Num hotel do Colorado, o que era para ser uma simples caminhada até o quarto se transformou num pesadelo. Um homem estava voltando para seu quarto quando uma figura sombria surgiu de repente. Ela o empurrou e o arrastou pelo corredor com uma força impressionante, como se não tivesse intenção de parar. De alguma forma, ele conseguiu se soltar e escapar. Toda a cena foi registrada pelas câmeras de segurança. Sem essa gravação, ninguém teria acreditado nele. Depois do incidente, o hotel decidiu fechar aquele corredor. E, honestamente, ninguém os culpa por isso. Número 26. Sombra possuidora em parque. Parecia apenas mais uma noite tranquila no parque. 2 garotos caminhavam juntos, rindo e conversando, até que algo estranho começou a acontecer. Um deles parecia desconfortável, como se sentisse que algo estava errado. De repente, uma sombra escura cruzou o chão e foi direto em direção ao outro menino. A figura não apenas passou por ele, ela se fundiu ao corpo do garoto. Por alguns segundos, seus movimentos mudaram, como se outra entidade tivesse assumido o controle. Quem viu o vídeo descreveu a cena como uma sombra procurando um hospedeiro. E, infelizmente, parece que encontrou. Número 27. Figuras sobrenaturais no quintal. Um vídeo publicado no Reddit mostrou uma sequência de acontecimentos estranhos do lado de fora de uma casa. Primeiro, pequenas esferas de luz pairaram sobre o quintal. Logo depois, várias figuras pálidas com aparência humana começaram a caminhar na frente da casa. Algumas até pularam a cerca e entraram na propriedade. Tudo parecia saído de um sonho distorcido, como uma realidade paralela. Até hoje, ninguém conseguiu explicar exatamente o que foi registrado naquela noite. Número 28.
A criatura que correu sobre a cerca. Era só mais uma noite comum no Texas, até que a câmera do quintal capturou algo que definitivamente não pertencia ali. Uma figura pequena e escura atravessou a linha da cerca com uma velocidade anormal, movendo-se de uma forma impossível para qualquer pessoa. O cachorro da família começou a latir desesperadamente, reagindo a algo que os olhos humanos mal conseguiam acompanhar. Alguns acreditam que era um espírito. Outros dizem que era uma criatura da floresta passando despercebida. Seja o que for, surgiu rápido e desapareceu ainda mais rápido. A calmaria voltou depois disso, mas ninguém naquela casa esqueceu o que aconteceu. Número 29. A companhia invisível do vigia noturno. Rondas noturnas costumam ser monótonas, mas naquela noite tudo mudou para um segurança que fazia uma checagem de rotina numa fábrica. Ele procurava por alguns objetos desaparecidos e nada parecia fora do lugar, até que assistiu à gravação da câmera. Um vulto quase transparente passou bem ao lado dele, pequeno, quase imperceptível e definitivamente não humano. O jeito como aquela coisa se movia fazia parecer que ela pertencia àquele lugar. Se isso for verdade, quantas vezes já passamos por perto de algo que não deveria estar ali? Número 30. Moto fantasma na estrada. Numa noite qualquer, uma câmera de segurança gravou algo que deixou todos perplexos. Uma motocicleta correndo pela estrada, sem ninguém pilotando. Não havia outro veículo atrás, nem sinal de que alguém tivesse caído. A moto parecia seguir sozinha, como se fosse guiada por uma mão invisível. Motoristas que viram a cena pararam em choque, jurando que os movimentos da moto pareciam intencionais. Desde então, os moradores dizem que aquele trecho da estrada ficou amaldiçoado e evitam passar por ali depois que o sol se põe. Número 31. Reunião de sombras em fábrica abandonada. Uma antiga fábrica na Indonésia estava fechada havia anos, mas as câmeras de segurança contaram uma história diferente. Uma a uma, figuras sombrias foram entrando pelo portão da frente. Altas, baixas, algumas pareciam até infantis, como se fosse uma família voltando para casa. Não interagiram com nada, nem ficaram muito tempo. Apenas atravessaram o local, como se ainda pertencessem a ele. Ao rever o vídeo, fica difícil não pensar. Talvez algumas famílias nunca realmente vão embora. Número 32. Conversas da madrugada. O filho começou a achar estranho o fato de o pai estar sempre acordado durante a madrugada. Decidiu instalar uma câmera no quarto para entender o que estava acontecendo. O que viu foi assustador. O pai, que mal conseguia se movimentar por conta de uma doença, de repente sentou-se na cama e começou a conversar com alguém, ou algo, que não aparecia no vídeo. Ele falava com fluidez, como se respondesse perguntas. Movia o corpo com leveza, como se tivesse rejuvenescido. Nenhuma explicação surgiu para aquilo. Só restou a dúvida. Será que ele realmente estava sozinho? Número 33. Forças invisíveis dentro de casa. Tentando entender os fenômenos estranhos que ocorriam em sua residência, um homem decidiu fazer um ritual incomum em sua cozinha. Queimou papéis e murmurou palavras antigas, sem perceber que o ambiente começava a se voltar contra ele. A cada segundo, a atmosfera parecia mais pesada, mas ele continuava imóvel, até que um barulho alto o fez correr dali imediatamente. A casa ficou silenciosa desde então. Mas o que aconteceu naquela noite deixou uma marca, como um lembrete. Às vezes, as respostas que você procura não querem ser encontradas. Número 34. A sombra que cruzou a estrada motoristas acharam que estavam apenas em mais uma noite comum na estrada. Mas uma câmera próxima revelou outra história. A gravação mostra uma sombra com forma humana cruzando calmamente a via, sem ser percebida por ninguém. Sem buzinas, sem reações. Simplesmente passou. O que assusta é saber que,
Se não fosse pela câmera, ninguém teria notado sua presença. Isso nos faz pensar: quantas dessas coisas estão por aí, passando por nós, invisíveis? Alguns desses vídeos podem parecer exagerados demais para serem verdadeiros. Outros, por mais simples que pareçam, deixam aquela sensação incômoda que a gente não consegue ignorar. Câmeras de segurança foram feitas para nos proteger, mas às vezes elas revelam que o perigo não está do lado de fora, e sim entre as sombras que a gente nunca percebe. Se você assistiu até aqui, fica a pergunta: e se a próxima aparição não acontecer no vídeo de outra pessoa, mas bem na frente da sua porta? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!